Olá, boa noite a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso Agilidade de Portugal aqui no podcast Agilizem. Depois das férias temos aqui o nosso episódio de Reentrée. Comigo, Vítor Oliveira, e agora também com o Henrique Denk. O Leonardo teve que infelizmente nos deixar, pelo menos por uns tempos, e por isso fomos aqui ao mercado de verão fazer uma contratação espetacular e trouxemos o Henrique Denk para me ajudar aqui como co-host deste podcast. Henrique, bem-vindo, por favor, estás à vontade, apresenta-te. Muito bem, muito bem. Boa noite a todos. Obrigado, Vítor, mais uma vez. É um prazer aqui estar dividindo esse espaço, né? Nesse momento aqui com esse canal que vem crescendo cada vez mais, que é o Agilizem Podcast, e especificamente o nosso quadro aqui do Agilidade em Portugal. Então, espero atender as expectativas, né? Já que a contratação foi aí no verão, espero conseguir atender as expectativas, mas tenho certeza que esse episódio vai ser um episódio de muito sucesso, assim como já foram os episódios anteriores, né? Então, acho que vale o convite aqui, Vitor, mais uma vez, né? Para quem está nos assistindo pela primeira vez, não deixem, né, de comentar aqui, não deixem de curtir o canal, não deixem de, né, espreitar o que tem já dentro né, do canal do YouTube nos episódios anteriores. Então, acho que é uma oportunidade única e vamos para o nosso episódio de hoje, né? Que eu acho que é um tema bastante interessante aí, como também já foram os outros episódios. Esse, com certeza, também vai ser um tema bastante interessante. Certo, Victor? É isso. Hoje vamos falar então sobre o Kanban. Porquê que vamos falar de Kanban? A nossa ideia é que parece que em Portugal, quando se fala de agilidade, fala sempre de Scrum. Parece que Scrum e agilidade são sinónimos. E esquecemos um bocado do Kanban. Parece que ele fica ali sempre um bocado no cantinho. E o Scrum é que domina tudo. E nós achamos que o Kanban tem tanta coisa para oferecer. E por isso convidámos aqui duas pessoas que dominam o Kanban, que usam o Kanban, para nos ajudar a perceber um bocado, conversar um bocado, uma conversa super agradável, interessante, para percebermos então como é que o Kanban pode ajudar e outros temas. Vou puxar aqui então Nuno Silva e João Secodro. Nuno Silva Pereira e João Secodro. Olá, João. Boa noite. Olá, Nuno. Bem-vindos aqui ao nosso episódio. Obrigado. Boa noite, obrigado pessoal. por terem aceito aqui o nosso convite para esta conversa. O que é que vos pedia primeiro? Então, que se apresentassem, que falassem um bocado, olha, como é que conheceram o Kanban, como é que o Kanban faz parte agora das vossas vidas. Depois, se calhar, então, começamos aqui a nossa conversa com outras perguntas, pode ser? Combinadíssimo. João, força. Por ordem alfabética. Ok, tá bem. Então começa. Então, eu queria agradecer primeiro, né, pelo convite aí, Vitor, Henrique e o pessoal aí da Agilizem. É uma honra estar com vocês aqui. Eu já acompanhei alguns episódios no passado, com alguns assuntos específicos, então é motivo de bastante alegria estar aqui e falar de algo que eu amo, de algo que eu uso no dia a dia, que é o Kanban. Para quem não me conhece, meu nome é João Escodo, eu sou AKT, eu também trabalho como Agile Coach. Respondendo a pergunta do Vitor aí, Vitor e pessoal, eu conheci o Kanban em 2018, em Portugal, quando eu fiz um curso, quando eu fiz o KMP1 com o Rodrigo Yoshima, na altura. Então, eu fiz o KMP1, acho que em julho, e no mesmo ano, eu fiz o KMP2 em novembro ou dezembro. Desde então, aquilo ali foi um divisor de águas na minha vida em relação à gestão do trabalho e do conhecimento, né? Então, são aí quase 7 aninhos aí já trabalhando com o método. Força, Nuno. Ok, obrigado, João. Bem, aqui fazendo também uma parte semelhante, Vítor, obrigado pelo convite. Henrique, boa estreia. Ok, já nos conhecemos ali um bocadinho no backstage. O João já tinha ouvido falar muito de ti, por diversos contactos que temos conjuntos, mas nunca tinha tido aqui o gosto. Acaba por ser uma responsabilidade também estar aqui, porque já tive dois colegas meus e amigos aqui, como o Ricardo Caldas e o Sérgio Posetti, por isso vamos lá ver se eu me consigo portar bem hoje. Quanto a mim, neste momento e no último ano, tenho trabalhado como Agile Enabler na VWGDS, ou seja, na Volkswagen Group Digital Solutions. Já tenho alguns anos depois por aí pelo universo, mas se quiserem podem ir ver o LinkedIn. Acho que tem alguma história. E assim ficamos agora um bocado no Kanban. Olha, eu não me lembro bem o ano, mas acho que foi por volta de 2015. E na altura troquei de empresa e fui trabalhar para uma consultora com escritório cá, mas inglesa, e o meu chefe, que era um português, também se chamava Nuno, deu-me assim para as mãos um livro do Toyota Production System. E aquilo conectou, até porque eu venho também de gestão de empresas, e conectou com o Just in Time, a gestão de operações que estudei já há bastantes anos na faculdade, e tudo ali começou a encaixar as peças
de muita coisa que eu procurava. E apesar de às vezes na vida pessoal falhar em alguns dos possíveis princípios, é algo que tenho sempre muito conectado à minha pessoa, de já ser algo natural. Curiosamente, também a nível mais de certificações, também foi, não sei bem o ano, mas também deve ter sido por aí, o LinkedIn deve dizer, mas também foi com o Rodrigo Yoshima que comecei ali, tal como o João, e segui esse caminho. O João já aprofundou, mas também foi pelo mesmo lado que eu comecei o caminho mais da parte de certificações e não tanto de leitura dos livros que já estão disponíveis há algum tempo. Boa. Por acaso também comecei com o Yoshima, mas porque o Scodronal, o João Scodron, eu chamo-lhe Scodron, desculpem, já nos conhecemos há algum tempo. Tratávamos com o Scodron. Porque o Scodron na altura me disse: não, para Kanban tens que começar com o Yoshima. E pronto, lá fui eu, a primeira formação também. Mas foi isso. Olhem. É isso, é uma das referências, né? Sim. Eu na altura não sabia, fiquei a conhecer através do João, né? Também não sabia. E depois pronto, também fui por aí fora. Olhem, para começar então, tem uma pergunta assim um bocado provocativa. Para quem acha que o Kanban é apenas um quadro com cartões, o que é que está a faltar nesta visão aqui que muitas pessoas têm? Agora, quem quiser, pegue na pergunta, vamos passando um para o outro, tipo, deixar fluir aí. Quem quer começar? Nuno, você novamente. Ok. Pronto, é assim, não querendo ir para teorias, até porque eu acho que aqui tem muito a ver com... Não é só um quadro, aliás, existe aquele caso muito de... já temos um quadro Kanban, por isso estamos a fazer Kanban, não é? Estão os post-its ali, ou os cartões a passar. Tem muito a ver, e até tu perguntaste aqui como é que isto impacta... tu começaste, não só como conhecemos, mas como é que utilizamos isso, mais ou menos, na nossa vida pessoal. E ali está, ou o facto de nós chegarmos a um ponto de utilizarmos a nossa vida pessoal implica que se interiorizou em nós próprios, de alguma maneira. E a conecta com uma forma de pensar. Não ainda em termos de frameworks, e às vezes há esta questão das palavras quase se ferirem, tem muito a ver de tu pegares. Eles obviamente têm umas práticas e princípios, mas tu chegas a um ponto que tu adaptas isso e isso já faz parte de ti. Ou seja, todas aqui as partes que a gente podia correr, e se calhar vai correr aqui um bocadinho mais dos princípios, como visualizar o trabalho, que é a parte que tu estás a começar com o quadro, não é? Pegando assim de uma forma simplista, mas depois indo para toda a gestão de fluxo, que aparece assim 3 palavras muito simples, mas não é. O limite do work in progress, que provavelmente também vais puxar isso em maior detalhe. A parte dos ciclos de feedback também há noutras e que é fundamental. O João também estava há bocadinho a falar, mas vou deixar essa para essa dos atos de liderança, que estávamos a ter um bocadinho dessa conversa aqui em backstage, e toda a parte de evoluir e experimentar. E eu acho que essas são as partes que nós não só devemos utilizar no trabalho, mas que devemos também trazer para nós próprios e para a nossa vida. Principalmente esta parte do melhorar de uma forma colaborativa, que pode ser não só com os teus colegas de trabalho, pode ser com a tua família, com os teus amigos, toda essa parte. Não é preciso ser uma reunião, não é? Mas quando estamos juntos, falarmos, e quando às vezes há um problema, experimentarmos coisas diferentes. Eu acho que isso é uma parte também muito importante do que eu tento trazer para a minha vida. Às vezes é preciso experimentar um caminho diferente, às vezes com um custo, tentando que o custo seja mais baixo, e isto tudo para mim, independentemente do nome que seja, é algo que eu conecto muito com esta mudança também que eu fui buscando no trabalho nos últimos 10 anos. Boa. Óbvio. Boa. Pô, tá difícil falar alguma coisa depois dessa abertura aí do Nuno. O Nuno já resumiu bem aí. Sim, uma dos erros aí, né, ou às vezes um pouquinho de falta de conhecimento, né? Eu uso o Kanban aqui na minha organização, no meu serviço. A gente vai ali fazer um acompanhamento, vai conhecer aquele serviço de fato, mas a gente vê que não tem um sistema Kanban por trás ali, né? Então, é porque eu tenho um quadro com alguns post-its, como o Nuno bem disse ali no início, que eu estou usando Kanban. É uma das virtudes, e que eu acho assim, uma das coisas mais incríveis que o Kanban consegue trazer e oferecer para a gente, essa simplicidade, né? Então, a gente tem ali um princípio, né, que é comece com o que você tem hoje. E eu acho que isso consegue colocar por terra qualquer tipo de, vamos dizer, de prescrição, ou seja, olha, para eu começar a utilizar ou para eu implementar o método Kanban, eu preciso mudar todos os papéis, eu preciso agora criar vários boards, eu preciso inserir novos papéis. Não.
totalmente o contrário disso. Então, quando a gente fala de implementação, né, a gente fala de Kanban mesmo, o sistema Kanban, e aí a gente tem todos esses princípios e as práticas que o Nuno comentou, a gente respeita muito, né, esse momento. Então, se a organização ou o serviço trabalha de uma forma, a gente não tem esse julgamento, né? Poxa vida, para de fazer tudo agora, que isso não está lá no guide, então a gente está fazendo errado. Acho que isso é um diferencial em relação a outros frameworks e métodos, que a gente não fica engessado ou preso, né? Então, a gente tem muita liberdade dentro do método para experimentar, como o Nuno comentou. Então, se funciona, a gente continua, se não funciona, a gente cria mais opção para experimentar e tentar resolucionar um problema. Mas, sim, de fato, o Kanban não é um quadro na parede, assim como eu vejo muita gente também se enganando, né? Quando falam agilidade, eu sou ágil porque eu utilizo Gira, né? Então, são duas coisas totalmente distintas. Sim, eu faço sempre que eu uso sprints, né? Exato, exatamente. Exato. Vitor, eu queria aproveitar aqui até que a gente já começou, acho que em grande estilo, né, com essas definições, e também acho que estou colocando todo mundo na mesma página, né, para a gente saber que, de fato, o Kanban não é só um quadro com post-its. E achei interessante ali o que o João colocou, né, em relação a começar com o que já existe hoje, né, sem julgamentos, enfim, e tentar trazer um mecanismo ali, uma evolução, né, mais incremental, né, dentro daquela perspectiva, né. Queria talvez fazer mais uma pergunta aqui, ainda nesses conceitos iniciais, e que a gente também ouve no mercado, que é para times menos maduros, né, aqueles times aquelas equipas que estão a começar por agora. Começa com Scrum, começa com Kanban, times mais maduros já poderiam evoluir para um Kanban. Vocês veem essa distinção ou esse início, seja por um framework ou seja por um método, e o Kanban se aplicaria somente para equipas que estão no nível mais maduro? Ou vocês acreditam que mesmo quem não está no nível mais maduro também conseguiria já iniciar dentro do Kanban sem grandes problemas e atingir alta performance? Aí solto aqui essa pergunta e vamos ver aonde a gente... Boa pergunta, boa pergunta. Sim, o Kanban não tem limite, né? Se a gente está maduro, se a gente não está maduro, até porque, não sei se a gente vai entrar aqui no decorrer do podcast, mas a gente tem o tal, o famoso KMM, né? Então, ali, a gente tem os níveis de maturidade, a gente tem um nível de maturidade bem baixo, né? Que seria o nível de maturidade 0 aí, onde a gente não sabe muito o que a gente faz ainda, a gente lidar com muita sobrecarga de trabalho, a gente não conhece muito bem as necessidades que o cliente tem, nós temos heróis dentro das equipes, né? Então, não há limite, né? A gente pode começar implementando o método Kanban em qualquer tipo de serviço. Uma coisa que eu observo, não sei se é a visão do Nuno também, é que eu, na minha opinião, não tem, vamos começar com Scrum, vamos começar com Kanban, mas uma coisa que eu vejo muito é que a maioria das equipes, quando a gente vai implementar ou traz a ideia de Kanban, elas já trabalham de alguma forma. Então, o Scrum, acho que saiu uma pesquisa recente aí, até pouco tempo atrás, dominava quase 90% do mercado, né, em relação à gestão do trabalho e conhecimento. Então, de alguma forma, essas organizações, os serviços já trabalham com o processo. Então, eles têm experiência ali, eles têm a maneira de... as story points, né, Nuno, que a gente estava falando ali do backstage, tem os papéis, tem as cerimônias, né, que o Scrum tem. Então, o que eu tenho visto muito é que o Kanban entra já nessas equipes, nos serviços que já utilizam o processo, mas que traz melhoria. Então, não tem problema nenhum, eu já vi muita discussão no LinkedIn, em alguns fóruns, eu uso Scrum, não posso usar nada de Kanban, ou uso Kanban, não posso usar nada de Scrum. O Scrum vai trazer práticas ali e alguns princípios que vão melhorar a tua utilização e, né, a execução do Scrum no dia a dia. Então, a limitação de WIP, essa parte dos atos de liderança em todos os níveis, que eu acho que são os princípios mais importantes que a gente tem. Então, não dependo de um papel específico, eu posso tomar ali a ação e eu vou tentar resolver esse problema. Todo mundo tem voz ativa ali, né, para tentar resolver as coisas. Então, assim, Henrique, não há limite, você não precisa estar maduro, pelo contrário, a gente vai começar a ver que a gente não está maduro mesmo, e a gente vai ver que a gente nunca vai alcançar também a perfeição. Né? Nós não temos um serviço perfeito. Então, quando a gente fala de Kanban, é justamente isso, né? Algo que pode marcar é mudança evolucionária. Sempre tem alguma coisa para melhorar, e a gente tem muita liberdade dentro do método para criar quaisquer opções que a gente queira colocar para resolver as coisas e evoluir como serviço.
Boa. Ok, o João já deu uma resposta bastante completa, por isso eu vou tentar trazer isto de outro prisma. Ok, para completar o que o João disse, que concordo, ok, e subscrevo. Aqui tem muito a ver, acho que a pergunta que também estavas a colocar e que a gente há bocadinho estava a falar do Scrum ter mais a parte do guia, também já não me lembro, recordo se isto foi também de backstage. Eu ia trazer a perspectiva de como é que nós crescemos enquanto seres humanos. Ok, aqui 2 pontos, que era aqui as minhas notas enquanto o João falava para trazer uma perspectiva um bocadinho ao lado. Uma é, vamos imaginar uma criança quando começa a falar, não é? Que é basicamente uma equipa que começa a trabalhar com isto. Se nós pensarmos, nós muitas vezes, quando estamos, para quem tem filhos, se calhar, ou se lembrar da sua infância, e não sei se o termo é utilizado no Brasil, mas foi assim o que me ocorreu, por exemplo, quando estamos a ensinar o que é com um automóvel, não é? E começamos a dizer, olha ali o popó, ok? Ou a ovelha ser uma memé, ok? E depois mais tarde dizemos, não, agora já não podes dizer popó, já tens 5 aninhos, não é? Já passas a dizer um carro, ou uma ovelha. O que é que estás a fazer? Estás a educar 2 vezes a criança quando podias estar a dizer logo, isto é um carro. Ok, a criança pode ter dificuldade no princípio, mas vai aprendendo. E escusa estar a reaprender a criar novamente novos alicerces. E aqui outra coisa que eu também... Por isso isto dito que pode logo começar com o Kanban, como o João disse, que uma coisa não impacta a outra. Outra tem a ver, esta criança continua a crescer, não é? E depois entra no nosso sistema escolar, que é mais ou menos universal, apesar de já haver assim algumas vertentes que, tal como o Kanban já tem, se calhar dos anos 70, 80, não é? Que até foi ali que o Toyota Production System começou. E que é, nós somos muito alimentados por um professor, não é? Um professor diz, vai para aqui, faz aquilo, estuda aquela página, faz este trabalho de casa, ou dever de casa, aqui apelando aos 2 públicos. E o que acontece? Nós depois vimos para o mercado de trabalho, não é? E nem sempre no mercado de trabalho temos alguém a dizer agora lê a página 233 e faz favor, faz o exercício número 4 para sexta-feira. Ok. E aqui o Kanban, o que é que traz? O Kanban tira este professor, de alguma maneira. Obviamente que temos enquanto equipa, independentemente de podermos estar aqui a discutir roles e afins, o facto é, nós temos, e felizmente já tem havido alguma mudança, nem sempre somos educados a ir tanto pesquisar, a trabalharmos por nós próprios, a ganhar um bocado de mais autonomia e termos aqui uma parte mais de upstream, aqui já pegando uma parte técnica, mais do rio é naquela direção, mas não precisamos dizer, olha, contorna aquela pedra, depois gira à direita, 10 metros, e eu acho que essa parte é o que custa mais no início, e o que eu queria reforçar com isto era no sentido de maturidade sim, mas estarmos a reaprender ou criar novas raízes no cérebro, muitas vezes é mais complicado. Se temos a opção de começar um bocado mais em greenfield, por que não? Ok? Sim. Boas respostas. Eu acho que depende um bocado, não sei, estava aqui a pensar. Nós no Scrum temos um Scrum Master, não é? Que está ali, que conhece as regras todas, que garante que a coisa funciona, que tem um bocado ali ownership do processo. No Kanban nós não temos obrigatoriamente ninguém, ou temos? Pois é, o Kanban, quando a gente fala desses papéis aí, pode ser que a gente não precise colocar papéis no processo dos serviços ou equipas que já estão a rodar de alguma forma. Então, vamos supor, a gente está aqui numa equipe que tem um Scrum Master, ele vai ser o gestor de fluxo, a gente vai trabalhar ali com ele, nós vamos tentar trazer aí, né, os princípios das práticas em ordem de colher melhorias, né, de colher evoluções, mas o Kanban, não sei se eu já posso adiantar aqui um pouquinho, eu ia deixar isso para falar um pouquinho mais tarde. Quando a gente fala do KMM, né, do Kanban Maturity Model, não sei se todo mundo que está ouvindo aqui já ouviu falar ou já teve algum contato. Ali no nível de maturidade 2, que é quando a gente já tem uma maior colaboração, transparência, a comunicação flui mais, a gente já tem uma noção, a gente já limita o trabalho de alguma forma, embora as nossas entregas ainda são bem previsíveis, a gente sofre com gargalos, tem o papel do Flow Manager, né, que ele vem para fazer propriamente a gestão do fluxo. Agora, esse papel ele vai entrar se tiver a mesma necessidade, se já não tiver outro papel ali que faça, né, essa função hoje. Mas a gente não tem, né? O Kanban não tem, olha, para implementar Kanban, para dizer que você implementa Kanban, você precisa ter isso, isso, isso. Tanto é que, na maioria das equipes, a gente já aproveita o PO, que tem lá do Scrum, qualquer outro papel ou função. Então, assim, não há uma exigência, pode-se aproveitar que já existe, porém,
pode haver a necessidade, de acordo com a mudança evolutiva e com a evolução de maturidade, que esse papel precisa acontecer. Há várias formas, né, da gente trazer esse papel. É mesmo trazer uma pessoa nova, é aproveitar alguém já da equipe que tem, né, curiosidade em fazer gestão de fluxo, fragmentar essa responsabilidade em todo mundo. Né? Então, olha, todo mundo é capaz de gerir fluxo, de entender métrica, de trazer assuntos pertinentes em relação às métricas que a gente está analisando para tomada de decisão. Então, ao passo que não há prescrição, pode haver necessidade, tendo um novo papel ou aproveitando aquilo que já existe dentro do serviço. Boa. Eu tava até vendo aqui, Vitor, e antes talvez de passar talvez aqui pro Nuno também, mas tem um comentário até que a gente colocou em destaque, né, do YouTube aqui, e que o Leonardo Miranda coloca, né, o Kanban substitui o Scrum, vem para apoiar, né, acrescentar, consegue ser aplicados juntos, né, de alguma forma. Eu acho que aqui o João já trouxe um bocado da resposta aqui também, mas se o Nuno quiser complementar, né, um pouco focado também para responder aqui a nossa audiência, Nuno, força lá, vamos tentar responder aqui. Certo, o João já deu aqui um bocado a resposta e de forma correta, e até há bocadinho quando ele disse comecem com o que já estão a fazer ou com o que fazem agora, desculpa, eu penso muitas vezes em inglês, e o ponto aqui é, se como estávamos a falar, se o Scrum é onde está uma boa parte do mercado, muitas vezes não podes lá chegar e dizer, o que vocês estão a fazer é uma grande porcaria, vamos agora trocar para esta coisa nova, ok? E aí crias um choque, não é por isso. Aqui respondendo mais ao Leonardo sim, pode. Pode ser junto ao Scrum Ban, não é? Como é conhecido aqui, pegando uma mescla e fazendo aqui um batido, não é? Ao gosto dos ingredientes, um bocadinho à esquerda e à direita. O ponto principal podem ser também aplicados juntos de várias maneiras. Lá está, o cocktail depende um bocadinho. O ponto aqui é quais são realmente as necessidades da equipa. Ou seja, perceber o contexto. Porque não é, pegando aqui o one size fits all, ou seja, nós temos que perceber se esta equipa realmente funciona, por exemplo, se o Scrum funciona bem, que era o que também estávamos a falar em off, está tudo bem, ok, se calhar não precisas de mexer muita coisa, podes mexer algumas coisas, se calhar não invalida muito lhe chamares até Kanban, ou isto vem do Kanban, não acrescenta valor, estás a perceber? Só estás a meter mais conceitos quando já temos tantos na nossa vida a correrem ao mesmo tempo. Então agora com a AI aquilo deve ser uma explosão de conceitos, não é? Novos. E tudo isso, por isso eu diria, sim, eles conseguem viver, se já tens vai adaptando, mas vai ser sempre dependente do contexto, até mesmo dentro da mesma empresa, e aqui é importante realçar isso. Também, novamente, não é a necessidade de todas as equipas trabalharem da mesma maneira. E apesar de, se calhar, não sei se vamos depois entrar mais para a frente num conceito relacionado com o Kanban, com o Flight Levels, não é? Aqui, mesmo com diferentes níveis de visão aérea, não é? Pode significar que a visão mais terrena pode funcionar de diferentes maneiras e estar tudo bem, e conseguir conectar e realmente mexer os grandes blocos. Por isso eu diria que para o Leonardo, sim, mas eu vou dar aquela resposta de consultor, apesar de agora não ser, que é o depende. E tu tens que, o truque é teres alguém que te possa ajudar, não é? A pegar naquelas peças de Lego, e não quer dizer que elas encaixem todas na mesma ordem ou como diz o manual, porque não existe bem um manual também como aqui o João referiu. Eu acho que aí a magia do que eu gosto, aqui um título pessoal, é essa, é que tu não vais montar sempre o Lego da mesma maneira. Sabes que são peças de Lego, não é? Mas aquilo um dia vai acabar uma casa, outro dia pode ser mais um carro, outro dia pode ser uma árvore, porque vais adaptar. A magia está nessa parte da criatividade, do bichinho de sabemos que temos esta parte, mas vamos adaptar ali à necessidade. E para mim isso é a parte que eu também gosto disto, da utilização do Kanban. E vocês conseguem identificar coisas que tipicamente nós possamos trazer do Kanban para outros frameworks como o Scrum, Safe ou o que seja? Logo assim à partida consegue, olha, sim, isto é útil, isto é levável, isto faz sentido. Temos isso, ou é muito caso a caso? Não, eu acho que todas as práticas e princípios aí funcionam de alguma maneira até para a vida da gente, pessoal, na gestão do nosso trabalho dentro de casa. Tem uma frase que eu acho que é bastante bacana, assim, que Kanban, né,
se a gente for resumir, ele não vai tentar consertar aquilo que não está variado, aquilo que está estragado. Então, se está funcionando bem, se está indo bem, cara, bora. Mas ainda assim há pontos de melhoria, como eu falei anteriormente, né? Nenhum serviço ou organização é perfeito, a gente carece de mudança, o mercado muda, a gente precisa se adaptar, mas eu acho que, respondendo a tua pergunta, Vitor, assim, a gente poderia, por exemplo, dentro, né, do Scrum, a gente estava até falando isso backstage, acho que é um exemplo já comum, mas eu acho que para mim é um dos mais poderosos, é o tal dos atos de liderança em todos os níveis, que a gente acabou de falar, né? Então, dentro de um time Scrum que já tem ali os papeizinhos já definidos, então, o Scrum Master faz isso, o PO faz aquilo, eu não posso fazer o que o Scrum Master faz ou vice-versa, cara, pode ser que eu possa fazer sim, pode ser que eu possa fazer sim, porque eu tenho autonomia, eu tenho um respeito dos meus colegas, a minha equipe se sente segura em tomar a decisão, né, mais autônoma. Então, eu não dependo do Vitor, por exemplo, que é Scrum Master aqui, marcar uma reunião que a gente precisa debater aqui sobre o fluxo, que a gente encontrou um gargalo numa coluna e a gente precisa resolver. Não dependo, embora esse papel esteja com o Vitor, mas eu posso puxar. Né? Eu não posso ficar engessado porque uma pessoa é responsável por aquela função. Então, sim, Vitor, acho que a gente consegue trazer princípios e as práticas para qualquer método ou framework que existe. Se a opinião do Nono, o que você acha, Nono? Não, esse é um muito bom, ok, e se calhar aqui mais para a frente depois podemos entrar aqui no campeonato do que no mercado se chama soft skills, que eu gosto mais do termo human skills, que acho que aí é que está a capacidade de partilhar isso enquanto equipa. Vou trazer aqui mais um, concordando com o João, que é o limitar o work in progress, os WIP limits, pegando na versão. O que é que acontece muitas vezes? Para fazer isso, eu quero fazer aquela, vou puxar. Eu também quero fazer aquela. É o glutão, não é? Parece o Pac-Man, está sempre a comer trabalho. Há sempre às vezes, né? Vou puxar. Tenho 2 semanas para fazer isto. Tenho espaço. Vou tirar mais aqui. Aquele é bom. Vou tirar aquele cartão também para mim, porque já está dentro do sprint. Pum, e começa a puxar. E não estás a fechar. Ok, por isso, se houvesse coisa que eu levava também, era o de... E eu às vezes contra mim falo. Ok? Por isso, casa de ferreiro, espeto de pau, pegando aqui numa expressão de Portugal, que é limitar o trabalho que realmente estás a agarrar para começares a concluir, não é? Novamente pegando no bullshit bingo, stop starting and start finishing, não é? Para de agarrar coisas e realmente começa a terminar para marcar gol. Exato. E eu acho que essa é uma dor até que quando a gente, né, começa a apresentar um pouco desse método e leva, né, essas práticas ali, limitar o WIP, né, uma delas, eu acho que é uma dor até que os times acabam sofrendo um pouco mais, né, principalmente as equipes que estão acostumadas a fazer multitarefas ao mesmo tempo, né, você começa a trazer isso dali e acaba tendo dor, mas é uma mágica que também acontece depois, certo? Que é você tirar o estresse, né, daquele fluxo, né? E aí eu queria aproveitar até que a gente já está entrando nesses pontos aqui, que é, acho uma pergunta um pouco mais fora da caixa, que é, o que vocês já viram, né, de cases mesmos, utilizando as métricas ali, como lead time, cycle time, o próprio CFD, o que vocês já viram de mágicas acontecendo quando vocês apresentam essas métricas para as equipes? E eu sei que isso está muito enraizado dentro da gestão de fluxo do Kanban. O que vocês já viram assim de extraordinário quando vocês começam a trazer essas métricas para a discussão dentro das equipes aí? Certo, força, Nuno, se quiser. Sim, se calhar agora nos vamos alternando. Então, olha, exato, agora não, com os João já estamos descontraídos, isto é bola para cá, bola para lá. Vou trazer um caso, mas se calhar vou puxar para outro ângulo para deixar o João também aqui dar algum espaço depois para o João brilhar. Boa. Ok? Uma métrica, ou um gráfico, como se queira chamar, que eu gosto bastante de utilizar e que até está ligado com o WIP e depois aqui o facto de às vezes trazermos os cycle times ou lead time, e há também quem chame o flow time, não é? Depois podemos inventar aqui também nomes, não é? Considerando que não existem bem os dois, deixando para o João depois aqui explicar, para quem não saiba a diferença dos dois. João, estou olhando em ti para tu explicares, ok? Que é um ponto que é, e até eu utilizava bastante, agora infelizmente não tenho utilizado tanto, uma plataforma que é o GetNave. E o Nave, que o site é getnave.com, se não me falhar a memória. E que é o aging chart. E tu vês há quanto tempo é que os cartões estão pendentes, ok? Em cada coluna. O que é aquilo que começa? Aquilo como te vai baseando no lead time, ou no cycle time, e baseado também com o throughput, aquilo vai-te mostrando as coisas aí para o vermelho. Aquilo começa a ficar tudo muito vermelho, não é? E nesse ponto começa a ser quase aquela coisa da vergonha do
epá, realmente temos ali tanta coisa, e está tudo no vermelho, e... O que acontece? Já houve vários casos em que eu tive a sorte também das pessoas aderirem, de até se chegar a se começar a daily, o stand-up, como se queira chamar, a reunião diária, de começavam não a olhar totalmente, logo diretamente para o board, mas o indicativo da conversa do board, ok, era olhar para o edging chart. Ok? Vamos lá ver o que é que está no vermelho. Porque não queriam estar no vermelho. Ou seja, isto volta novamente ao atrás, não quer dizer que esta estratégia funcione com todos. Alguns escolhem, eu sou do Benfica e por isso pode estar no vermelho, não me interessa, não é? Mas para muitos era, epá, não, espera aí, está no vermelho não é bom, porque isto vai levar mais tempo. E então as pessoas queriam ir para o verde. Nesta parte psicológica, esperando que nunca fossem daltónicos, esta parte psicológica do vamos realmente tornar a equipa mais verde. Por isso, deixando aqui espaço para o João também entrar com CFDs e com os outros, eu acho que este é um gráfico que não é muitas vezes utilizado, ok? Mas acho que é um gráfico que, quando, não estou a dizer que utilizei bem, mas em alguns casos acho que utilizei, teve um forte poder. E depois, quando deixou de ser necessário, tirou-se de cena. Já não é preciso. O edging chart já não está lá a fazer nada, porque a equipa já ganhou a disciplina para dizer, não pegas nisso. Não. E a equipa quase que se policia de alguma forma uns aos outros e diz, não. Nós temos que terminar isto, vamos primeiro limpar o review, etc., dependendo do fluxo. E então, queria trazer esta perspectiva aqui um bocadinho diferente, que o edging chart é um parente um bocado pobre dos restantes, mas é um parente que às vezes não devíamos tratar com algum carinho. E João, agora o palco é teu. Excelente colocação do Nuno. Diga, Vitor. Não é isso a dizer, o Giro hoje em dia já tem essa possibilidade, não é? Hoje em dia, quer dizer, já há alguns anos, tu podes ativar uma feature lá em que cada cartãozinho ele vai acrescentando uma pintinha. Sim. Por cada dia que passa. Não fica tão visível. Eu acho que é um bocado, não é tão aquela coisa que tem que... não dói tanto nos olhos. Isso é muito fofinho. Ok, eu acho um bocado fofinho aquela forma de... Se fosse o cartão todo a ficar vermelhão, era muito mais divertido. E para a malta da Atlassian, se estiverem a ouvir, um plugin desse era espetacular. Às vezes tens que ser tu a dar o toque à equipa, tipo, malta, já viram ali as pintinhas? Como é que isso está? Para ver se a malta dá... Mas força, João. Eu acho que das 6 práticas que a gente tem ali do método, né, do método Kanban, eu vou fazer aqui uma ligação entre 3. Das políticas explícitas, né, que a gente tem, gerenciamento de fluxo, e dos feedback loops, né, que são as cadências que a gente pode ter ali dentro do serviço. Então, quando a gente olha para o fluxo, a gente faz a gestão, que é uma das práticas, né, ou seja, a gente identifica os gargalos, a gente respeita as limitações de trabalho, que às vezes no início é muito difícil de ser implementado, porque as pessoas, né, ainda mais as pessoas que trabalham da mesma forma há 20, 30 anos, elas acham que quanto mais tarefas elas possuem, mais produtivas elas são. A gente sabe que é totalmente o contrário disso. Só que não basta só a gente olhar, a gente tem que ter políticas de acordo. O que a gente faz em relação àquele problema que foi identificado? E aí tem mais uma prática que está ligada. A gente utiliza de uma cadência, por exemplo, de uma própria retrospectiva, como as daily meetings aqui que o Nuno comentou, para a gente tomar alguma ação. Então, teve uma equipe que eu já fiz um acompanhamento, e a gente teve um resultado muito expressivo. A gente conseguiu reduzir o tempo de entrega deles, né, o famoso lead time, em 80%. Às vezes a gente fala, 80%? Sim, 80%. Eles começaram lá com 100 e poucos dias e chegaram aí com lead time de 5, 6 dias, a maioria das entregas que eles tinham, né? A gente usa lá o percentil 85, para quem gosta de métrica. Só que a gente tinha uma política, que daí entra um pouquinho disso que o Nuno entrou e que o Vitor falou das pintinhas nos cartões. Quando a gente via que um cartão permanecia por exemplo, mais de 6 ou 7 dias, isso queria dizer que, olha, isso aqui está fora do nosso tempo de entrega médio. Então, se a gente entrega cartões em 5 ou 6 dias, um que já está a 8, a gente está enfrentando algum problema. E aí a gente tinha uma ação. Então, a gente olhava para aquele cartão e falava, ok, eles criaram na altura, e funcionou muito bem, uma política de descarte. Ou seja, olha, cartões que ficam de X dias a Y dias sem se mexer, sem novidade nenhuma, cara, a gente descarta. E aí a gente começou a ter métricas de descarte. A gente começou a ver que os cartões, a maioria dos cartões que a gente puxava para fluxo também, né, nesse processo todo, eram descartados.
E aí, pronto, não basta só a gente analisar depois o CFD para identificar os gargalos, né? A gente consegue ver todas as métricas, inclusive, né, do CFD. Mas aí, ok, o que nós vamos fazer com isso? Né? E aí a gente foi tentar ali achar a causa raiz. O que o método Kanban traz é, né, vamos identificar onde a gente precisa melhorar. Né? E aí a gente viu que, olha, né, um problema que eu acho que acontece muito aí na maioria dos serviços e equipas é que a gente puxa os cartões sem informação suficiente. Então, né, a gente tira um cartão do backlog, começa, quando está em desenvolvimento, ele vai ficar ali 2 anos, porque falta informação, não foi bem escrito, o desenvolvedor não participou da discussão do que era preciso ser feito, enfim. E a gente viu que era essa parte do refinamento. Então, a escrita dos cartões começou a ser muito mais assertiva, então criaram lá um template. Né? Então, olha, para dizer que o cartão, o famoso definition of ready, né? Para dizer que esse cartão está pronto para ser executado, precisa desses pontos aqui, senão a gente não puxa. Nós vamos atrasar propositalmente a entrada desse cartão dentro do fluxo. Então, assim, as métricas, elas são riquíssimas, a gente tem que saber usar, a gente tem que saber interpretar, e a gente tem que ter ações em relação a isso. Só analisar, pessoal, a gente está com o lead time alto, bora cada um para sua casa, acabou a retrospectiva. Isso não adianta nada. A gente tem que ter ações. E essas ações são criadas entre todos da equipe. Ou seja, olha, a gente está com um gargalo ali na coluna de teste que está afetando o nosso tempo de entrega, porque os cartões, né, eles vão muito rápidos ali até testes, mas chega em teste, eles ficam parados por muito tempo. O que a gente faz? E cada um vai dar ali sua opinião. Olha, a gente pode aí fazer um teste, sei lá, em 2 pessoas, a gente pode trazer um desenvolvedor para tentar eliminar essa coluna de teste junto com o tester também, enfim, há uma série de técnicas, mas métricas sem ações posteriores, elas não adiantam de nada. E por incrível que pareça, a maioria das equipes fazem isso. Olha, tem essas métricas aqui, tem o aging chart aí que o Nuno falou, né, tudo. Tá, mas e aí, o que a gente faz? Quais são as ações? Quais são os planos de melhoria que a gente pode ter para começar a experimentar já amanhã, né, na próxima daily? Ou seja, é rico, é importante na tomada de decisão, mas a gente tem que ter ações. Né? Ao contrário, não vai funcionar. Não basta ter só aquele dashboard bonitão, né, que a gente olha todo dia e não mudar a direção da equipa, enfim, e acabar não aterrissando ali no dia a dia, né, o que precisa trazer valor. Ok. Boa, olha, eu ia aproveitar, Vitor, também e falar que nos comentários aqui estamos tendo participação de bastante pessoa aqui, colocaram vários comentários, temos esse comentário aqui da André, né? Aliás, é uma pergunta, né, colocou aqui pelo LinkedIn. Como que vocês veem o mercado de trabalho, tanto como SM, quanto para especialista de Kanban, né? Era um assunto até que a gente também estava aqui na pauta, mas eu acho que não tem problema a gente adiantar, se calhar, esse assunto aqui e já ir respondendo, pode ser? Então, vamos a isso, então? O que vocês acham desse tema aí, em termos de mercado? Já agora, deixa-me acrescentar, o João, se calhar, consegue ter a visão Brasil versus Portugal também. Também era giro vermos perceber se a coisa é igual ou não. Não sei se não tem essa visão, se calhar não. Pois, deve ser mais acho o João. Que o Kanban é mais forte no Brasil do que em Portugal, por isso pode ser que aqui o João... Também acho que sim, mas força. Só para dar também esse toque. Sim, eu acho que tem maior aderência o Kanban, especificamente no Brasil, do que em Portugal. A nível europeu, eu vejo uma crescente no Reino Unido. O pessoal tem utilizado, tem se falado bastante em fóruns, meetups aí de agilidade. Agora, a nível europeu, outros países, com exceção de Portugal, não sei muito como tá, mas comparando Brasil e Portugal, sim, a aderência é maior no Brasil. Em relação à pergunta da Andrea, eu não sei o ponto ou a visão aí do Nuno, dos meus amigos, mas assim, o que eu vejo de vagas é que tem vaga para Scrum Master, cara, assim, milhões de vagas. Se a gente digitar Scrum Master, vai sair milhões, milhares, centenas de milhões de vagas, né, com os detalhes ali do que o Scrum Master faz e todo o papel bonitinho. Especialista Kanban, quando a gente fala ali um Kanban Delivery Manager, né, um Flow Manager, ou um gestor de fluxo especializado, né, ou com ênfase ali no método Kanban, eu já não vejo tanto a nível mercado português. É essa a minha visão. Agora, a demanda, né, quanto mais aderência existe, né, então a gente vai alcançando outras organizações, a gente vai mostrando cases, o Kanban vai se fortificando, a tendência é que a demanda para esse tipo de vaga cresça. Não sei o Nuno, o que você vê aí, pelo menos especificamente no mercado, cara, português? Sim. Aqui o ponto concordo plenamente contigo, até porque felizmente veio uma importação também de muita gente do Brasil que ajudaram a fortalecer essa prática.
E foi algo também muito bem-vindo, porque vinham com essa experiência já de mais anos, já de mais fortificada. Enquanto rol em si, aqui também pondo uma perspectiva diferente, não que eu esteja sempre no LinkedIn a ver, na parte dos jobs, a ler as descrições ou a ver o que quer que seja. Mas depois nós acabamos aqui, mesmo quando é um trabalho de Scrum Master, ok? Temos que ver que às vezes chamamos coisas diferentes para a mesma coisa em empresas diferentes. Ok? E depois quando vamos ver a descrição, porque aí só estamos a pensar no título, mas é como ver uma notícia, e como dizemos aqui, para a versão portuguesa, estamos só a ler as gordas, não é? O título grande. E depois não estamos a ler realmente a descrição. E na descrição, muitas vezes acontece que o Scrum Master, Kanban, Safe, Scale, Agile, tira cafés, pronto, aquele animador social, aquele animador sociocultural, tudo o que vocês querem. Noutra empresa já passam um Agile Coach. Noutra já é um Agile não. Noutra é um Delivery. Isso quando vem Agile Coach / Scrum Master, né? No mesmo também. Por isso eu acho que é mais, como é que, se calhar o desafio para a Andreia é, se já conheces, já utilizas, ou se tens uma paixão por aprender mais, é que começa tu próprio, especialmente se tiveres espaço, porque essa é uma parte importante também. É realmente ter um espaço de experimentação. Ok. Foi também aí que eu cresci. Foi em empresas que realmente deixaram experimentar, confiavam que nós podíamos experimentar com coisas diferentes. Por isso, independentemente do nome que tu tenhas, ou possas ter, ou possas querer vir a ter, porque não sei qual é o teu rol neste momento, ou para onde é que queres ir, experimenta se conseguires. Se tiveres esse espaço na empresa, a pior coisa que pode acontecer é não correr tão bem. Mas eu não vejo assim tanto... Sim, o Scrum em Portugal é onde está em grande força. Mas eu, como sou time Kanban, estou sempre aqui a puxar para que possamos rodar um bocadinho a direção do barco. Assim, eu estava aqui a pensar, eu cada vez mais vejo também o Scrum e o Kanban quase que a convergirem, não é? Tipo, o Kanban a trazer muita coisa, aliás, o Scrum a trazer muita coisa do Kanban, as métricas, o WIP, todas essas coisas que já falámos. O Kanban, que no início também era uma coisa muito mais livre, agora já tem todas aquelas cadências e perfis e etc. Parecem estar os dois assim quase a convergir para o mesmo sítio. Se calhar a única diferença, ou a diferença maior que eu vejo é mesmo, um tem sprints e tens um sprint goal para atingir, e o outro é uma coisa mais contínua. Será isso? Como é que vocês veem? Eles dois têm-se aproximado. João, vou só aqui pegar de mais breve também. Eles dois têm-se aproximado, até porque o Scrum Guide, o último mais recente, já não me lembro do ano, era um Scrum Guide de Speed. Foi à praia. Ok? Foi a versão de inverno para a versão de verão. E se calhar um bocado de aproximação. O que eu sinto também, mas o João é mais próximo com esta parte de formações e sendo um Kanban trainer, depois também vou deixar espaço, porque ele tem mais essa informação do que eu, foi também aqui a parte de, se calhar foi acrescentando mais coisas para satisfazer um target diferente. Ok? E depois até tens se quiseres vais buscar um safe que, o que é que está agora a dar? É OKRs, mete OKRs na próxima versão. Agora é mete Kanban nesta versão. Ok? Parece quase um update aqui do sistema operativo, mete o que é que as pessoas querem, mete este. Ok, aqui o ponto é, para mim voltamos novamente, é o que é que realmente, tu tens um toolkit, não é? Tens uma série de ferramentas, ok? E se calhar para o prego, se calhar pensares que tens que ir buscar um martelo. Se calhar também dá com uma chave de fendas, ou com outra, assim, se martelares tiveres muito jeito. Mas se calhar não vai ficar tão bom, não vai ser tão bem feito. E eu acho que é tu teres um toolkit realmente sofisticado, e isso é o que tu deves experimentar, ir experimentando coisas, poderes ter essa prática para realmente poderes ativar. Passo para o João, porque o João pode conectar aqui um bocado também com a parte mais académica, que eu contava contigo, João, para isso, só favor. Certo. Posso decepcionar o Nuno agora. Não, nada disso. O que eu vejo de tendência é as pessoas procurarem por mais cursos que envolvam o Kanban, ou seja, a gente tem ali o Knowledge Path, que seria o KMP, o KSD, o KSI, Flow Manager agora, né, que é o novo curso que está muito bacana. Então, eu tenho visto uma procura maior do que eu vi, por exemplo, no ano passado. Agora, essa procura dá-se pelo qual motivo? É porque elas estão utilizando o Kanban na organização delas, ou elas querem começar a utilizar o Kanban, sair um pouco daquilo que elas já fazem há algum tempo, e para isso elas têm que ter conhecimento para começar a implementar já ali no próximo dia. Então, eu vejo uma procura maior, sim, comparando ao ano passado, e eu vejo que
tem aumentado também a aderência dentro do mercado português. Quando eu converso com alguns colegas que trabalham em outras organizações, eles falam, olha, começamos a fazer ali um proto-Kanban, um Kanbanzinho ali, começamos a olhar para o board e limitar o trabalho. Pronto, você começou uma implementação. Agora, né, o que o Vitor falou ali inicialmente é engraçado. A diferença entre Scrum e Kanban não é, obviamente, ele só os sprints, né, o pacote de entrega fechado, mas eu acho que tem muito a ver com essa questão da mudança evolucionária, né? E aí a gente parte lá daquele princípio de novo, que é começar com o que a gente tem. Então, é muito simples, pessoal. A gente não precisa de show de pirotecnia, disso, daquilo, e agora a gente vai ter uma reunião. Pelo contrário, quanto menos reunião, acho que é melhor. Mas é muito simples a gente começar com a implementação, é leve, é flexível, a gente tem autonomia, a gente tem liberdade para criar soluções que a gente bem entender. Obviamente, se fizer sentido, a gente continua. Mas o que eu vejo, pelo menos no mercado, é uma procura maior em relação a cursos que envolvam o Kanban. E aí, é aquilo que eu disse, né? Não sei se é porque querem sair um pouco do que já fazem, se é porque a organização começou a utilizar e eu preciso de conhecimento para poder aplicar. Mas sim, tem tido aí um aumento considerável. Boa. Até pegando esses comentários aqui, Vitor, do João e do Nuno também, né? Também gostaria de deixar aqui também o meu comentário em relação a esse ponto, né? Que eu também vejo um pouco, né? E não sei se os colegas aqui também concordam. Às vezes quem está utilizando o Scrum começa a perceber várias disfunções dentro do Scrum, e às vezes as disfunções não é necessariamente pela aplicação do método, às vezes as pessoas em si que não estão bem aderentes aos papéis e que não, às vezes não querem, né, fazer algum tipo de ajuste para ficar mais aderente àqueles determinados papéis, e aí eles partem para um novo desafio. Olha, então se o Scrum não está dando certo, vamos tentar adotar aqui um pouco do Kanban, que eu acho que o Kanban vai dar certo, né? E aí vão céticos a isso, né? E olha, vamos tentar colocar o Kanban aqui na prática, que é mais leve, é mais flexível, essas disfunções que a gente está tendo aqui em termos do Scrum, no Kanban não vai ter. E aí eu estendo até para uma pergunta para vocês, né? No Scrum a gente encontra essas disfunções. Vocês já encontraram, né? Se calhar talvez uma das últimas perguntas por conta do tempo, vocês já encontraram no Kanban alguma disfunção bastante relevante daquilo que vocês acreditam assim atrapalhar muito nessa aplicação do método e ter essa aderência e entregar esse valor para a organização? Então, acho que trazendo esse papel aí, esse tema sobre disfunções. Temos disfunções também no Kanban? João, queres começar e eu depois complemento? Não, eu comecei... Pode ir. Ok, não, olha, eu vou dizer uma coisa, estava aqui a rabiscar um ponto do que estávamos aqui a falar, e acho que até foi o João que pegou há bocado. Estávamos a falar de reuniões, não é? Até que muita gente chama por cerimónias, o que para mim é demasiado religioso. Mas o ponto e estávamos aqui a falar, o Vitor até disse, mas o Kanban está quase a juntar-se e já põe uma série de reuniões lá no meio, esse ponto. Eu acho que aqui o ponto da disfunção, independentemente de um, do outro, ou até potencialmente de outros, nós estamos a fazer isto porquê? Qual é o valor o que é que gera? Ou seja, temos que fazer esta reunião porque o Scrum diz que sim, ou pelo Kanban, parece que estamos a falar a um Deus, ok? O Deus da agilidade, da minha religião, diz que eu tenho que fazer isto e isto, senão sou um pecador, ok? Desculpem para quem for demasiado religioso, não quero ofender ninguém. Mas o ponto nós temos que ter a capacidade, e até vai bater um bocado com a parte de educação, de questionar as coisas. Ok? E eu preciso fazer isto agora, porque realmente vamos aqui à capacidade, não é? Posso puxar, e aí a paixão pelo Kanban, posso puxar agora e não simplesmente vou atacar isto aqui as 2 semanas, ou 1 semana, ou o que quer que seja. E eu acho que é essa capacidade de pensamento crítico, e aqui até pegando com o nível que muitas vezes se questiona da maturidade, de nós não estarmos, e por isso é que se associa a mais maduros, também às vezes, estava aqui a pensar enquanto estávamos a conversar, não querendo desvirtuar na disfunção, mas é efetivamente o questionar. E nós, o facto de termos alguma dificuldade por toda a parte evolucionária enquanto seres humanos, às vezes, de levar algum tempo a questionar, pode levar a que realmente precisamos de fazer isto agora. O que é que isto realmente vai gerar? E não vou pôr sempre a palavra valor, porque valor é bastante abstrato, mas é o que é que gera naquele momento. Percebes? Precisamos de fazer uma review. Por exemplo, eu trabalhei em algumas equipas interessantes que
se fosse preciso todos os dias, a review era, olha, o Product Manager, o PO, o nome que se queira dar, porque também varia. Tens 5 minutos disponíveis? Tenho, boa, siga. Tá, olha, fizemos isto, preciso... O que é que achas disto? Achas que precisamos de validar com alguns utilizadores? Eu delirava com aquilo. Ou seja, aquilo para mim era, a coisa está a fluir, pum, 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 pum. Nem precisava quase de perguntar, nem ser eu a puxar. Yeah. Ou seja, a equipa já tinha este nível de pensar, de não pensar que nós precisamos ter uma review oficial por causa disto, precisamos de partir este bloco de trabalho, como é que vamos, com quem é que vamos falar, com quem é que vamos partir. Ou seja, eu acho que isso é a diversão que eu gostava, independentemente do Kanban ou do Scrum, que houvesse mais empresas, mais produtos, mais serviços a poder trazer para a vida das pessoas. Numa era onde agora se fala tanto do AI e dessas coisas e que nos vai tirar tudo, era essa capacidade crítica de nós questionarmos. Eu acho que é uma das ferramentas, juntamente com a nossa capacidade de comunicação, que tem potencial para ser o nosso futuro também enquanto humanos. E sei que fugiu um bocado da disfunção, mas pronto, peço desculpa, o João, passo agora para o João. Não, sim. Assim, Henrique, a disfunção, quando você disse disfunção, eu acho que a disfunção dentro de um processo, aquilo que não está a correr bem, ela tem que ser totalmente bem-vinda. Se a gente está utilizando o método Kanban dentro da nossa organização, dentro do serviço, e a gente não está identificando disfunção, a gente está fazendo alguma coisa errada. E aí entra num ponto, né, que a maioria, então, equipas mais imaturas, elas tendem a ter uma dificuldade em expor os problemas que os serviços delas possuem. E não é totalmente bem-vindo, a gente tem que enxergar problema para poder resolver. Então, toda a disfunção, quando a gente encontra dentro do processo, o serviço, olha, isso aqui não está correndo bem, isso aqui pode ser melhorado, isso aqui nunca funcionou e a gente continua com essa reunião que não faz o mínimo sentido, é bem-vindo, vamos celebrar, identificamos aqui um ponto de evolução e bora lá, vamos tentar resolucionar esse problema. Um ponto legal que o Nuno citou das reuniões, né, é que tem equipas que eu já trabalho que já são mais maduras, e a gente já está falando aqui de ML2, ML3, quando a gente fala de KMM, tem dias, pessoal, que a daily dura 2 minutos, as coisas estão tão bem gerenciadas, não há problema para se resolver naquele instante, a gente não vai ficar ali 15, olha, e aí, o que você fez ontem? Olha, eu fui lá e bati uma bola e tomei um sorvete e não sei o quê. Não, bora lá, vamos ser produtivos. Né? Então, tem reunião que a gente passa, replenishment, né, que é outro exemplo, só para finalizar. A replenishment é a reunião que a gente tem, né, uma cadência de reabastecimento do sistema. Né? Então, a gente seleciona as opções mais importantes que possuem mais valor, de acordo com as classes de serviço, e a gente puxa para dentro do fluxo. Cara, se na sexta-feira a gente tem uma replenishment, né, e das premissas da replenishment é respeitar a capacidade que você tem de execução no fluxo, então se a nossa capacidade já está sendo executada em 100%, eu nem preciso ter aquela reunião, porque a gente não vai puxar item. Então bora lá, vamos terminar sexta-feira mais cedo, não precisamos ficar 40 minutos ali discutindo. Então, isso tende a acontecer por conta desses motivos anteriores. Identificar problemas, celebrar. Cara, é uma oportunidade de melhoria, bora lá. Não precisa ficar com vergonha. É esse o motivo pelo qual a gente está utilizando o método Kanban. Se a gente não estiver enxergando, alguma coisa não está correndo bem. E aí a gente precisa... Aí sim é preocupante. Aí sim é uma disfunção, né? Exatamente. Aí é preocupante. Boa. Vitor, eu acho que a gente tinha aqui mais, pelo menos umas 20, 30 perguntas e temas aqui para a gente conseguir colocar para esse pessoal, né? Eu achei que hávamos mais 1 hora, tranquilamente. Mas, enfim. Havia aqui tantos temas. O Nuno falou em alguns que eu queria abordar, flight levels, fit for purpose. Falaste em soft skills, queria trazer também a parte dos valores do Scrum para comparar com o Kanban, enfim, sei lá. Temos aqui imensa conversa para ter. Fazer uma parte 2. Exato. É isso. Olha. E aí até o título desse podcast, né? E o Kanban, né? A gente achou que, né, o Kanban estava tão sem tanto espaço aqui em Portugal, mas que nada, né? Acho que a gente tem muito espaço para fala, muito espaço para aprender. Então, acho que sim, podemos replicar em um episódio 2, né, de continuação aqui dessa conversa e se aprofundando nesses temas mais avançados, digamos assim, né? Também não é tão comum a gente ver alguns podcasts trazerem, né? Antes de a gente encerrar aqui, eu acho que também poderíamos passar a palavra aqui aos nossos convidados, né?
obviamente, agradecer eles aqui da presença no podcast, de aceitarem o convite, tanto o João quanto o Nuno aqui. Acho que nós, como hosts, já aprendemos alguns por cento, né, uma porcentagem a mais, né? Imagino que a nossa audiência também tenha trazido, tenha conseguido aprender também um pouquinho mais aqui com vocês. Então, agradecer realmente aqui o João e o Nuno e passar um pouco, então, para eles aqui, deixarem a última mensagem que vocês gostariam de colocar, esse tema de Kanban aqui para a nossa audiência, para as pessoas aqui que trabalham com agilidade aqui em Portugal. Então, força lá, João, força lá, Nuno. Querem trazer alguma mensagem final? Nuno, minha primeira pergunta, aliás, minha primeira fala, força, Nuno. Ou eu começo agora? Já, começa tudo. Tá bom. Então, eu queria agradecer mesmo pelo convite. Eu já tinha agradecido aí no backstage, né, a toda a organização do podcast. Quando o Vitor fez o convite, eu fiquei muito feliz. Até pelos assuntos que o podcast vem trazendo. Eu acho que, isso aí agrega muito na nossa vida, né, no conhecimento do trabalho. Eu acho que é um tema bacana, a gente poderia ficar horas aqui conversando, porque a gente vai saindo um pouquinho fora da caixa, a gente vai vendo coisas que talvez, olha, o Vitor faz lá no Scrum dele, lá na organização dele, cara, eu vou trazer essa prática aqui para dentro da minha, que vai funcionar também, vou experimentar. Então, acho que é uma troca, né, de experiência. Elogiar aí o Henrique, que é o primeiro podcast que ele está facilitando, certo, Henrique? Cara, 100%, eu acho que eu não teria ido 50% como você foi. E para quem se interessa por cursos aí de Kanban, para quem tem aí o desejo, né, de tirar uma certificação, podem me procurar no LinkedIn. Se vocês vierem por esse podcast, vocês recebem 15% de desconto na inscrição. Então, acho que é essa mensagem. Obrigado, tá, Vitor? Obrigado aí à organização, Henrique, e Nuno também, porque o Nuno também foi um gás aqui. Falei, poxa vida, vou conversar com o Nuno, cara, que da hora. Então, acho que, pronto, só tenho a agradecer e muito feliz aqui pelas discussões. Obrigado, João, igualmente. Força, vou agora eu. Obrigado. Começo aqui por ordem inversa, também dar um obrigado ao João. Gostei imenso de partilhar o palco com ele. Aliás, eu já vi que o João tem aqui uma formação em breve, que eu até tenho curiosidade de saber, e vou depois manter o contacto com o João aqui neste ponto. Deixo aqui a dica, porque também já tive várias pessoas fazendo a publicidade um bocadinho a me falar muito bem das formações que o João dá. Aqui, Vitor, obrigado pelo convite mais direto. Henrique, contratação de verão feita, ok. Melhor que o Mourinho, aqui para quem for, está a correr melhor, pelo menos este primeiro jogo. Ele também teve o primeiro jogo, mas eu acho que cada podcast só vais melhorar. Não há por onde fugir. Para quem não vê muito futebol, até parece que eu percebo da coisa. Aqui também, a última mensagem que eu gostava de dar um bocado para todos é um bocadinho, não deixem de aprender. Ok, se tiveram a investir este tempo, procurem experimentar. Se tiverem a sorte de trabalhar num lugar, numa empresa, ou mesmo em casa, que o Vitor perguntou ali como é que levam para a parte pessoal. Não quer dizer que tenha só no local de trabalho que vocês precisam de experimentar estas práticas. E um bocadinho nesse sentido, às vezes eu digo, sejam rebeldes. Experimentem. Às vezes quebrar as regras é fundamental e eu acho que de alguma maneira isso significou o que nós tivemos aqui durante esta hora, que passou muito rápido, durante esta hora a falar. Foi, às vezes, é preciso quebrar as regras, porque se calhar não há tantas regras, ou recriar as regras. Elas não estão escritas no Paleolítico, ou as pinturas rupestres que estão ali, nós temos que conservar. Não. Felizmente, hoje em dia, já temos tanta tecnologia que permite que a gente reescreva aquilo de uma forma rápida e com custo barato, ou muito mais barato. E eu acho que era isso que gostava de incentivar as pessoas, a que pudessem realmente experimentar, procurem aprender, pelo tempo que investiram aqui, se nos ouviram até ao final, ou mesmo um bocadinho se levaram algo, já é fundamental. E mesmo que estejam num sítio que não dê tanto, ou mesmo em casa, sejam um bocadinho rebeldes e tentem experimentar, porque se calhar vão aprender coisas novas e que podem levar um bocadinho, não é? Para outras realidades. E obrigado. Obrigado, Nuno. Obrigado, João. Acho que vocês foram fantásticos. E obrigado a todos que estiveram aqui connosco também a assistir. E é isso, não é, Henrique? Fechamos. É isso. Agradecer aqui os nossos... Desculpa, Vitor. Eu ia até falar só antes, até de agradecer os nossos telespectadores, digamos assim, né, que está nos assistindo aqui pelo YouTube, pelos nossos canais, né?
agradecer realmente esse público. Não seria tão fácil se não fosse com vocês aqui, então, esse primeiro episódio. Então, agradecer a oportunidade também, a abertura, foi incrível. Então, agradecer aos nossos parceiros também do Brasil, né? Para quem não sabe, então, Agilidade em Portugal é um quadro hoje dentro do podcast Agilize, né? Então, lá existem vários quadros também, várias entrevistas interessantes, né? Então, não deixe de visitar aí a página do YouTube do Agilidade em Portugal e o Agilize em Podcast, ok? LinkedIn, Instagram, enfim, a gente está espalhado em diversas redes sociais. E, mais uma vez, se vocês gostaram, né, desse episódio aqui, curtam, compartilhem, deixem os comentários, agradecer todos os comentários que vieram aqui também, acho que enriqueceu esse nosso debate aqui, ok? Então, acho que é isso, pessoal. Podemos encerrar com um grande estilo e agradecer a todos. Okay? Obrigado mais uma vez. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.